Eu achei tão interessante que o tema dessa vigília é a respeito de santidade. Porque quando a gente fala assim, é um tema que para muitas pessoas é assustador. Porque eles pensam, é impossível, não é? Eu já ouvi de muitas pessoas dizerem, é impossível isso. Só que se fosse algo impossível, não estaria escrito na palavra de Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16. Está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Pode ser difícil, é diferente, mas não é impossível. Glória a Deus. Nós só temos condições de buscarmos a santidade porque nós temos um Deus que é santo. Aleluia! De nós mesmos jamais seria possível isso. Mas é porque nós servimos a um Deus santo. É porque Ele é santo. É que nós podemos estar sendo santificados pelo seu Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, no hebraico, né, a palavra santo significa kadosh. Fale comigo, kadosh. Mas fala com sotaque, fala assim, kadosh. Que significa separado. Amém? Que significa purificado de outros. Olha que coisa linda. Amém? Por isso que tem aquela música, né? Kadosh, Kadosh. Quantos lembram desse louvor? Então agora você já sabe o que significa. Tem gente que canta, nem sabe o que Agora você já sabe o que é. Amém? Mas eu quero dar um testemunho acerca da minha vida, porque eu vivi isso desde a minha adolescência. Amém? Mas antes de dar o meu testemunho, eu quero dar uma breve ampliada na sua mente o porquê que nós devemos ser santos. Amém? Porque sabemos que temos que ser santos, mas o porquê? Por que Deus te convida para a santidade? Isso deve ser algo que tem que estar bem resolvido aqui na sua mente e no seu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Lá em Êxodo, no capítulo 36, vamos abrir comigo, por favor. Êxodo, capítulo 36. Aleluia. Êxodo capítulo 36. Quem achou, vá dizendo amém, glória a Deus. No versículo 37. Eu acho que eu marquei errado aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu marquei o capítulo errado. Ajuda aí eu, Denis. Eu quero a parte que fala, é o 39. É o 39. Que fala do turbante do sacerdote. Que está escrito numa placa de ouro. Santidade ao Senhor. É o 39 e 28. Isso, é isso mesmo. 39 e 28. Vamos ler, amados. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e o turbante, o adorno das tiaras e os calções, todos de linho fino trançado, e o cinto de linho fino trançado, de estofa azul, de púrpura de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravou uma inscrição, como se grava um selo: santidade ao Senhor.
Então a prendeu com um cordão de estofo azul para prendê-la à parte superior do turbante, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Então nós acabamos de ler um trecho da palavra de Deus, onde está descrito como deveria ser a vestimenta do sumo sacerdote. Amém? Quem era o sumo sacerdote? Era o sacerdote que iria oferecer sacrifício em favor de todo o povo. Era através do sumo sacerdote que o povo era aceito diante de Deus e os seus pecados eram perdoados. Amém? Então esse sumo sacerdote, ele deveria se destacar dos outros sacerdotes. E por isso a sua vestimenta, ela era diferenciada. Amém? E uma das coisas que tinha nessa vestimenta era um turbante. Como que era esse turbante? Era como uma faixa de linho fino, branco, envolto na cabeça. E na frente era colocado como uma lâmina de ouro que parecia uma coroa. E nesta coroa estava escrito: santidade ao Senhor. Amém? E quando esse sumo sacerdote se apresentava ao povo, a primeira coisa que o povo via era essa inscrição, este selo sobre a sua cabeça: santidade ao Senhor. Amém? E sabe o que a palavra de Deus está querendo nos dizer com isso? Que aqueles que pertencem ao Senhor têm um selo na sua testa. E este selo que está escrito nele é santidade ao Senhor. Amém? Apocalipse no capítulo 7 vai dizer algo muito interessante a partir do versículo 2. Vai dizer assim: olha, não causem dano a erva alguma, até que sejam selados todos os que são de Deus. Nos últimos dias, do mesmo jeito que vai ter a marca da besta para identificar os seus seguidores, o Senhor também, espiritualmente falando, irá comprometer o seu povo com um selo na sua testa. E nesse selo está escrito: santidade ao Senhor. Amém? Apocalipse 14 também fala sobre isso. Fala que eles tinham uma veste branca e um selo de Deus em suas testas. Aleluia! A partir do versículo 1 você vai ler lá. A gente não vai ler todos esses textos para a gente não se demorar. Mas se você puder anotar e depois você ler, para você entender a referência de todas essas coisas, que não tem nada na palavra de Deus que esteja desconectado. Amém? Glória a Deus. Então coloca a mão na sua cabeça e fala assim: sobre a minha cabeça tem um selo, e neste selo está escrito santidade ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E é por causa deste selo que o mundo espiritual vai te reconhecer como um filho de Deus. Porque os filhos, eles têm o mesmo DNA dos seus pais, sim ou não? Sim. Então, se o nosso pai é santo, os seus filhos também serão santos. E o mundo espiritual vai reconhecer isso. Aleluia! Glória a Deus. A santidade, amados, na vida daquele que serve a Deus, traz autoridade. Amém? Fala assim comigo: a santidade traz autoridade. Glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Zacarias teve umas visões muito surreal.
Não sei nem como definir essas visões aqui. E em uma dessas visões, olha o que ele vai enxergar. No capítulo 3. É a quarta visão. No capítulo 3, vai dizer assim, ó. Presta atenção, gente. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Quem que está aí sendo mostrado para ele? O sumo sacerdote. Que estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes esses trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então eu disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, presta atenção, se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu, os teus companheiros que se assentam diante de ti, o qual são homens que simbolizam coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Glória a Deus, aleluia. Que visão que Zacarias teve. Termina dizendo que virá o renovo. De quem que ele está falando, igreja? De Jesus, amém? Daquele que vai poder consumar todas as coisas, porque ele morreu santo, amém? E ele contrariou o diabo, porque o diabo queria que ele pecasse, para que nós pudéssemos estar perdidos para sempre. Mas porque ele foi santo, aleluia, glória a Deus, ele foi santo em todo o tempo, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, aleluia, e ele morreu santo, e santo ele ressuscitou, glória a Jesus. Então é esse renovo que está sendo prometido. Então Deus faz Zacarias ter uma visão de um sumo sacerdote que está com as suas vestes sujas e está sem turbante na cabeça. O que significa isso? O pecado. E por causa do pecado, o que tinha do lado direito dele, gente? Satanás. E ele não estava ali de enfeite. Satanás não estava ali só fazendo pose. Ele estava ali para se opor àquele sumo sacerdote. É por isso que tem gente que diz assim: eu não entendo, porque eu oro, eu busco a Deus, eu clamo ao Senhor, e parece que quanto mais eu oro, mais as coisas dão errado. É porque a pessoa não compreendeu ainda que existem comportamentos na sua vida que estão fazendo Satanás se opor a ele. O Senhor abre o caminho, mas por causa da falta de santidade, o diabo se coloca no caminho e diz: aqui você não passa. Entende?
Então, a santidade é o que nos gera autoridade no mundo espiritual. Por quê? Porque nós vemos aqui que no momento em que o sumo sacerdote teve as suas vestes limpas, teve um turbante colocado na sua cabeça, Deus falou assim para ele: eu vou te dar autoridade para você julgar. E mais do que isso, olha o que ele diz aqui: te darei lugar entre os que estão aqui. Sabe o que Deus está falando, gente? Quem que estava ali ao redor dele? Não era o anjo do Senhor? Então o Senhor está dizendo assim: eu vou te dar autoridade no mundo espiritual. O que você falar vai acontecer. O que você determinar vai acontecer no mundo espiritual, porque você terá a autoridade. Então, santidade não é só um slogan que o crente tem que carregar, não, gente. É a prática da vida cristã, é a santidade. Porque nós precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual como filhos de Deus. Amém? Então, respondendo a sua pergunta, por que nós devemos ser santos? Êxodo, capítulo 29. Vamos voltar lá em Êxodo agora. Presta atenção nisso. Êxodo, capítulo 29. Versículo 43. Fala assim, ó: ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Consagrarei a tenda da congregação e o altar, também consagrarei Arão e os seus filhos, para que me administrem o sacerdote. Olha o verso 45. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então aqui Deus está deixando bem claro que o porquê que ele mandou construir todo aquele tabernáculo, porquê que ele ordenou os sacerdotes, porque somente daquela maneira é que ele poderia habitar no meio do seu povo. Glória a Deus. Então o tabernáculo e todas essas coisas que regiam ali o tabernáculo, era para que se cumprisse esse desejo de Deus, dele vir e habitar no meio do seu povo. Glória a Deus. Mas o renovo chegou, gente. Gente, eu não ouvi um glória a Deus, meu Deus. Peraí, vamos voltar, eu vou dar mais uma chance para vocês. Volta. Mas o renovo chegou, gente! Glória a Deus, aleluia! E hoje o tabernáculo é a nossa vida, é o nosso coração. Olha só o que vai acontecer lá em Apocalipse 21. Abre lá, corre. Abre lá para você não perder. Para você não perder aquilo que Deus está te revelando. Apocalipse 21. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, nós te adoramos aqui neste lugar. Versículo 3. Que diz assim, ó: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus enxugará
enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Aleluia. As primeiras coisas passaram, aquele tabernáculo passou, agora o tabernáculo somos nós, aleluia! E haverá um dia em que Ele estará presencialmente, face a face, no meio do seu povo. Você entende que não dá para ser outra coisa a não ser santo? Não dá para ser. Não existe possibilidade de ser outra coisa que não seja santo, porque estaremos habitando na presença de um Deus santo. Amém? Aleluia, Jesus. E a habitação de Deus é tão preciosa, amados. Para a gente encerrar este momento, abre comigo lá em Mateus capítulo 12. Fala para o seu irmão, fala: você é a habitação de Deus. Fala para ele. Mateus capítulo 12. Oh, glória a Jesus. Você vai sair daqui entendendo por que você tem que ser santo. Porque você é a habitação de Deus. Amém? Mateus capítulo 12, versículo 43, vai dizer assim a palavra de Deus. Presta atenção. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Agora presta atenção nisso que Jesus falou. Assim acontecerá também a esta geração má. Aquele que não for a habitação do Deus vivo, ele pode ter experimentado a libertação. Ele pode ter provado dos dons ministeriais. Ele pode ter visto morto ressuscitar na frente dele. Mas se ele não se tornar a habitação do Deus vivo, aqueles demônios que um dia saíram por causa da autoridade do nome de Jesus, voltam a habitar naquela pessoa, porque encontra a casa varrida e adornada, porém desocupada. E aí você vai entender que nós estamos vivendo essa geração má que está dizendo aqui. Essa geração má que vai estar diante de Deus só por causa das operações de poder, mas não serão cheios da presença do Espírito, porque não irão andar no caminho da santificação. Então a santificação é o que faz o Espírito de Deus habitar em você. E se o Espírito de Deus habitar em você, não haverá espaço para mais nada. Você não terá mais nada com Satanás, nem o reino das trevas. Então é por isso, amados, que a santidade e a santificação é algo tão importante na vida daquele que diz servir ao Senhor.
Porque é a santificação que faz o Espírito Santo habitar em nós. Amém? Glória a Jesus. Filipenses 4:8 diz: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, que isso ocupe os vossos pensamentos. A santidade começa no pensamento, amados. Sabia disso? Porque é os pensamentos que geram as nossas ações. Amém? Então eu quero convidar você nessa noite a permitir o Senhor curar os teus pensamentos. Porque se você constantemente estiver pensando coisas más a seu respeito, se constantemente você estiver pensando coisas más acerca de Deus, porque Deus não me ouve, porque Deus não está comigo, porque Deus não me atende, porque Deus está demorando, porque Deus não faz nada. Tudo isso abre um caminho para o pecado nas nossas vidas e afasta de nós o Espírito Santo. Eu pude compreender isso logo que eu me converti. Vou contar rapidamente o meu testemunho. Eu me converti aos 13 anos de idade. E eu era uma daquelas meninas que todo mundo olhava e falava: ixi, essa aí é problema. Sabe aquela menina da rua que todo mundo olha e fala: vixe, essa daí, sei não. Essa vai dar trabalho para a mãe dela. Eu era desse nível. E eu só tinha 13 anos. E para graça e misericórdia o Senhor me alcançou. E eu tinha muitas maldições sobre a minha vida. Muitas, inúmeras. Uma delas é que eu tinha sido consagrada desde o ventre da minha mãe, para que aos 18 anos eu já pudesse trabalhar no centro e me tornar mãe de santo. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele me alcançou antes disso. Glória a Deus. Aleluia. Então eu vivia debaixo de muitas maldições. Só para você ter uma ideia, dentro do apartamento onde nós morávamos, onde deveria ser o quartinho ali da empregada, minha mãe fez de lá um mini centro. Ela colocou ali várias imagens e eu tinha que oferecer a essas imagens muitas coisas ali. Acender vela. E ao mesmo tempo eu morria de medo daquilo. Eu me lembro que quando eu terminava de fazer as oferendas, eu fechava a porta daquele quartinho e eu saía correndo. Porque eu tinha a nítida impressão de que tinha alguém atrás de mim com uma faca e iria me matar. Era algo nítido na minha mente. Então eu saía correndo de lá. Mas eu era obrigada, então eu tinha que fazer aquilo. Porque na verdade, a gente serve mais por medo. Porque se não servir, coisas piores podem acontecer. Então a pessoa acaba servindo mais por medo. E era assim que era a minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu estudava num colégio católico. Lá eu era uma das queridinhas das freiras. Sabe aquela menina que tudo que ia fazer na escola, chama a Fernanda. É para dançar no mês mariano, chama ela que ela vai fazer a coreografia. Vai fazer a procissão dentro da escola, chama ela que ela vai carregar a santa. Tudo era eu dentro da escola. Então eu vivia um tormento espiritual tremendo. Era demônio de tudo quanto é espécie, cor, tamanho. Tudo em cima de mim. E ao mesmo tempo, eu tinha um vazio tremendo no meu coração. Por quê? Porque aos 8 anos de idade, os meus pais se separaram. E diferente de outras separações que até podem acontecer, mas a gente percebe que tem separação às vezes que o pai faz questão de estar junto com os filhos, né? Contrário, aconteceu comigo, meu pai não quis mais saber de nós.
Ele simplesmente nos abandonou. Ele não só se separou da minha mãe, ele nos abandonou. Então existia no meu coração uma angústia, uma tristeza muito grande. E sabe o que eu fazia para preencher isso? Sabe o que eu fazia para preencher isso? Não. Eu me arrumava da forma mais sensual que você pode imaginar. Porque o meu prazer era passar perto de um homem e saber que ele olhou para mim. Porque dessa forma eu estava alcançando o carinho, a admiração que talvez o meu pai deveria ter tido por mim. Então, gente, eu vivia isso. Eu vivi isso durante muitos anos da minha vida. Então, quando Jesus me alcançou, eu estava debaixo de todos esses governos, entende? E Jesus literalmente foi lá e me arrancou. Eu estava naufragando. Eu estava já sem respirar dentro de um mar de lamaçal de pecado. E Jesus foi lá e me arrancou de lá. E fez igual ele fez com o sumo sacerdote Josué. Dá uma roupa nova para essa menina. Coloca a roupa de crente nela. E ele me alcançou e eu vim para a igreja. E eu fiquei tão apaixonada por Jesus, porque todo aquele sentimento que eu tinha foi embora. Aquele sentimento de abandono, de rejeição, de tristeza, de angústia, sumiu. Cadê? Não tem mais. E eu fiquei tão apaixonada por esse Jesus que me resgatou lá do fundo do poço, que eu falei assim, eu quero viver todos os meus dias para Ele. E eu vim para a igreja e eu falei assim, eu quero servir, eu quero fazer. Não importa, é para lavar o chão da igreja, eu estou aqui. É para lavar os banheiros, eu estou aqui. É para evangelizar domingo de porta em porta, eu estou aqui. É para cuidar das crianças, eu estou aqui. Entende? E eu comecei a viver isso todos os dias. Todos os dias. Quem olhava para mim falou, virou fanática, porque era de segunda a segunda na igreja. Mas era o meu prazer, entende? Porque Jesus tinha mudado e transformado a minha vida. Amém? E eu tinha tudo, amados, para cair de novo lá no pecado. Eu tinha tudo para que isso acontecesse. Por quê? Porque Satanás não desistiu de mim tão fácil assim. Ou você acha que ele não tem nada mais para perder? Não é verdade? Então, ele não desistiu tão fácil assim de mim. Foram muitas lutas para não voltar para o mundo. Para não voltar para a prática do pecado. Mas eu falava assim, eu não posso pecar contra o meu Deus que me resgatou de onde eu estava. Foi na época que eu conheci o pastor. E aí, para quem já sabe, né, nós fizemos um voto de ficar 4 anos, porque eu tinha 13, né? E o bispo só ia liberar para namorar quando eu tivesse 17. E o pastor já era obreiro, tocava bateria na igreja, fazia um monte de coisa, né? Na verdade, ele era como que diz assim? Ele era tipo assim, porque naquela época, gente, as meninas que queriam casar, elas não olhavam assim quem tinha mais dinheiro, elas olhavam quem fazia mais coisa na igreja. Então ele era tipo assim, isso é tipo assim, o melhor partido da igreja, entendeu? E aí, nós fizemos esse voto de falar assim, não, nós vamos orar. E se for de Deus, ao final desses 4 anos a gente se relaciona. E você acha que foi fácil, irmãos? Não foi. Nunca foi. E aí nós tivemos que ter esse compromisso. Não apenas entre nós, mas diante do Deus que nós servíamos. E aí então, se a gente queria estar junto, a gente ia para as vigílias. Porque tinha hora de orar com o irmão, aí a gente ficava um do lado do outro assim.
Aí de repente falava, dá a mão pro seu irmão aí. Então, né? Vamos orar. Entende? Então era tudo ali, a nossa vida passou a servir a Deus, porque nos aproximando de Deus, nós estaríamos seguros. Sabia disso? Quanto mais você serve na casa de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você está seguro de pecar contra o Senhor. Amém? Não é que vai ser impossível. Ah, pastora, quem tem no ministério não peca? Não peca, gente. Mas logo o Espírito Santo acende aquela lanterninha assim. Perigo, perigo. Né? Entende? É diferente. Então é por isso que nós devemos estar envolvidos com as coisas de Deus. E debaixo dessa unção, o Espírito Santo trabalha nos nossos corações. Amém? E sabe qual que é o meu maior testemunho, amados? Deus fez muitos milagres na minha vida, muitos. Se eu tiver que contar aqui, uma vigília vai ser pouco, porque é muito milagre. Tudo na minha vida, na verdade, é um milagre. O meu casamento, os meus filhos, tudo que nós temos hoje é um milagre. Mas o meu maior testemunho é eu poder, diante do altar de Deus, falar que eu me converti aos 13 anos. E hoje, com 38 anos, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Não conseguia um dia sequer estar longe dEle. Quando acidentalmente o pecado acontecia na minha vida, eu me humilhava diante dEle e falava, Deus, me perdoa, Senhor. Renova a tua aliança comigo, Jesus. Porque eu não posso viver longe de ti. Amém? Mas eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Nunca virei as costas para Deus. Nunca pensei na minha vida novamente sem Jesus. Na minha cabeça não existe essa possibilidade. Eu já ouvi de pessoas assim, ai, eu tenho que estar na igreja fazendo alguma coisa, senão eu vou desviar. Oi? Não, amados, isso não deve ser nenhuma possibilidade que passa na nossa cabeça. Porque somos de Deus. E Ele habita em nós. Amém? Então eu gostaria de compartilhar isso com você, para você entender o quão é importante a santificação nas nossas vidas. Não é brincadeira. E ontem, eu tive uma experiência tão maravilhosa com Deus, que ontem, o Elismar e a Michelle estiveram lá em casa, e aí antes de eles irem embora, a gente orou. E o Elismar falou uma coisa na oração dele que tocou profundamente o meu coração. Ele disse assim, Deus, o Senhor se lembra que o Zé e a Fernanda clamam pelo teu avivamento desde a juventude deles. E ele falou assim, então, Pai, cumpre essas orações que estão lá desde o início da caminhada deles. Gente, aquilo me tocou tanto porque eu não tinha parado para pensar. Quantos anos já existem de orações diante de Deus, falando, Deus, vem com teu avivamento. Senhor, enche-nos com teu Espírito. Deus, derrama o teu Espírito sobre nós. Eu não tinha me dado conta disso ainda. Então, amados, quando Deus resolver abrir a janela do céu, pensa numa chuva torrencial do Espírito. Vai ser algo poderoso na terra. E eu vou fazer parte disso. Você vai fazer parte disso. Aqueles que andarão no caminho da santificação irão experimentar dessa glória que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas em grande ao Senhor. Oh, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé, se você puder, em nome de Jesus.
Fecha os teus olhos. Porque você foi chamado para ser a habitação do Deus vivo. E Ele é santo. Ele não habita no meio de um povo impuro. Ele habita no meio de um povo santo. Então que você nessa noite possa dizer assim: Deus, eu sei da minha condição. Amados, Deus não está te chamando para ser perfeito. Ser santo não é ser perfeito. Tem gente que acha que ser santo é ser perfeito. Não é. Ser santo significa que você reconhece o teu lugar. E qual é o nosso lugar? De sermos constantes, vigilantes do nosso proceder. E se por acidente os nossos pés resvalarem, nós termos a capacidade de chegar diante dele, nos arrependermos do nosso pecado e clamarmos pela misericórdia dele. E a palavra dele vai dizer que se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de toda a iniquidade. Aleluia! Glória a Deus! Então nós temos hoje a condição de chegar diante dele. Se estivermos com as nossas vestes sujas, se estivermos sem o turbante da nossa cabeça, ele é poderoso para dizer: troca a veste, coloca o turbante novo, aleluia. Eu restauro minha aliança contigo, filho. Eu te coloco na posição de novo, filha. Em nome de Jesus. Satanás não tem mais do que te acusar. Satanás não pode mais te opor a você. Porque eu, o Senhor, o repreendo. Eu, o Senhor, me coloco como teu advogado. E eu declaro que você está limpo e lavado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Oh, Jesus. Comece a orar, comece a derramar teu coração. Comece a dizer: Deus, eu preciso de ti, Senhor. Fala para ele, fala: Deus, eu sou fraco. Tem coisas na minha vida que eu ainda não consegui vencer. Deus, tem coisas na minha vida que ainda me perseguem. Meu irmão e minha irmã, eu não posso fazer essa oração por você. É só você que tem esse poder de abrir a tua boca e liberar no mundo espiritual aquilo que você quer vencer, aquilo que você não quer mais que te domine. Você quer ser santo, você quer servir a um Deus santo. Então diga para ele, em nome de Jesus.